Oi galera, tudo bem? Estamos aí de volta para falar sobre jurisdição, né? Conceito de jurisdição, pessoal, né? Voltando lá um pouquinho na história, para falar do francês Montesquieu, ele já concebia o Estado dividido entre executivo, legislativo e judiciário. E a parcela que cabia a esse poder judiciário era exatamente ser a boca da lei, dizer o que a lei significa, que resposta que a sociedade espera para aquele caso concreto. E dessa definição histórica da boca da lei, o juiz é a boca da lei do Montesquieu, a gente estabelece hoje de uma forma mais fácil de compreender o conceito de dizer o direito. Juris, direito, dição, direito. Certo? E mais do que dizer o direito, né? Interpretar o caso concreto para dar essa resposta à sociedade, sendo o juiz intérprete da lei, a gente pode imaginar na nossa jurisdição hoje a ideia de pacificação social. Já falei em aulas anteriores, todo o aparato, toda a estrutura, todo o convite que tem no processo hoje em dia é para você ter a conciliação, para você, antes que o juiz diga qual que é o significado da lei, ele promover a pacificação social. Né? Se te perguntarem num conceito mais raso, né? Concurso, OAB, o que é a jurisdição? É dizer o direito. Mas se for uma questão aberta, segunda fase, concurso, meu amigo, com todo respeito, viaje um pouquinho, viaje com moderação, mas fale do dizer o direito mais a pacificação social. Certo? E a nossa jurisdição também se manifesta, pessoal, sobre 4 definições. Jurisdição como poder se liga à ideia de imperatividade, força. O poder judiciário, a jurisdição basta por si só. Manda executar, manda cumprir, manda fechar, manda interditar, manda conduzir. Vez por outra, como não tem uma polícia judiciária, não tem uma força do poder judiciário, você se obriga a solicitar a força policial, que é do poder executivo. Mas o ato em si, de jurisdição como poder, é imperativo, tem que ser executado. Jurisdição, função, está ligada à ideia de encargo. Né? Pessoas que estão aí designadas, são estabelecidas junto ao Estado para prestar essa jurisdição, tanto o juiz como outros serviços auxiliares. Jurisdição, a atividade, se refere à chamada atividade judicial ou jurisdicional, os atos que o juiz pratica no processo para chegar a esse fim, que é a sentença, né? Que é dizer o direito, que é obter a pacificação social, se for o caso. E por fim, a jurisdição também é a substitutividade. Né? A partir do momento que você decide como autor controverter aquele contrato, aquela relação jurídica, né? Não é mais autor contra, não é mais A contra B réu. O juiz se substitui na vontade, no interesse das partes. Jurisdição, pessoal, representa inércia, né? Aquele princípio lá do artigo 2º do CPC. Eu já falei para vocês quando tratei de processo e quando falei de princípios. O processo começa por iniciativa da parte. Então o juiz não pode, né, dentro de um processo nosso, que ele é acusatório, né, de ofício praticar, por exemplo, o início do processo, como regra. Por que como regra? Existem algumas situações que esse princípio da inércia da jurisdição ele é mitigado, ele é esquecido. E coloquei algumas situações aqui para vocês, sempre em vermelho, né, que é exceção, o que é muito importante, né, o que é confuso. Eu sempre coloco na cor vermelha aqui nos meus slides. Né? O próprio impulso oficial, também já falei anteriormente dessa situação. O processo paralisado tem que ser movido pelo juiz. Né? Herança jacente, uma coisa dificílima de acontecer, mas coloca a doutrina como um contraponto, como uma exceção à inércia da jurisdição. O que é herança jacente? A possibilidade de que o juiz, né, proceda à arrecadação dos bens, né, quando não há herdeiros. Outra exceção à inércia da jurisdição, as providências de ofício no processo. Além do impulso oficial, que é a movimentação processual, né, a produção de provas.
parte autora não quer mais prova, réu não quer mais prova, né? O juiz tem essa possibilidade de quebrar um pouquinho essa inércia, né? E pedir uma prova ex officio, né? Outra característica da jurisdição, pessoal, é a lide, né? Lide tem tantos outros significados, né? Querela, controvérsia, né? Contenda, né? Nomes assim até fora do contexto que significam exatamente isso: conflito de interesses delimitado por uma pretensão resistida. A partir do momento que eu tenho embate, que eu tenho a briga, que eu tenho a controvérsia no processo, eu tenho a lide. É exatamente o que consta aqui desse fabuloso, maravilhoso desenho que eu fiz aqui no slide, né? Nossa, levei umas 2 horas para fazer, pessoal, né? Autor buscando uma pretensão em relação a esse imóvel, né? Pode ser um imóvel, pode ser alguma reforma, alguma situação contratual quanto a esse imóvel, né? E o réu resistindo a essa pretensão. Nesse caso vai ter a lide, né? Outra característica da jurisdição, pessoal, definitividade. Liga essa ideia lá da Constituição Federal da nossa coisa julgada. Você não procura o Poder Judiciário para ter um resultado paliativo, um resultado temporário, resultado provisório, né? São anos de debate, são anos de lide, de discussão, que você vai ter que ter uma solução efetiva, definitiva para o teu processo. Diferente do Poder Executivo e Legislativo. O Legislativo pode inovar, criando situações jurídicas diversas, diferentes, né, a cada lapso de tempo. O Poder Executivo todo ano edita um regulamento para o imposto de renda. Então você fica naquela incerteza de como é que vai ser a regra do IR para esse ano. Na jurisdição, na atuação do Poder Judiciário, definitividade para fim de formar uma coisa julgada. Coisa julgada, pessoal, que vocês bem sabem, tem as suas exceções, as suas peculiaridades, né? Primeira situação, recurso e seus efeitos, né? É definitivo? Em primeira instância, não. Vai haver um recurso chamado apelação que, como regra, tem efeito suspensivo, né? Vai estabelecer uma possibilidade de você discutir o que é definitivo em primeiro grau, né? Decisão de tutela provisória é definitiva? Não. Vai se haver a necessidade de consolidar isso por sentença ou até ter uma reforma em função de um recurso movido pela parte adversa. E por que não a gente fazer um contraponto, fazer um link, né, com a ação rescisória? Então, jurisdição é definitividade como regra, mas que comporta a sua exceção com o uso da ação rescisória. Certo? Também no tocante à jurisdição, pessoal, vamos abordar, explicar assim para vocês os princípios aplicáveis. Investidura. Você não pode ter, na verdade, situações que banalizem, que precarizem a atividade judicial. Só é juiz, só pode prestar a jurisdição aquele que está investido dos poderes jurisdicionais. E, para tanto, tem todos os critérios estabelecidos no artigo 93 da Constituição, que é o concurso de provas e títulos com participação da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Concurso o qual eu imagino que os senhores vão fazer. E não desistam no concurso público, pessoal. Volte e meia a gente vai dar uma parada, dar uma respirada, né, para prosear um pouquinho, né? Para que antes de ser professor eu também sou motivador, já falei para vocês isso. E eu fui concurseiro durante alguns anos da minha vida. Parei por questões de trabalho, por outras questões, não me arrependo, porque consegui me realizar de outras formas. Mas digo para vocês, doutores, só não passe em concurso quem desiste. Então insistam, pessoal. Em 2009 tive a oportunidade de conversar com o procurador do trabalho, e ele passou no 85º concurso. Persistiu até que conseguiu. Então, vamos aproveitar um pouquinho desse comentário para que fique incutido na cabeça de vocês. Não desistam do objetivo de vocês. Perseverem sempre. Certo? E voltando aqui. Concurso, provas e títulos. Magistratura de primeiro grau. Só que a investidura tem tem uma situação peculiar que ela pode acontecer de uma forma diferenciada. Que é pela formação, que é pela inclusão, pela investidura de membros do Poder Judiciário através do 5º Constitucional, que nada mais é que integrantes do Ministério Público e da Advocacia integrando os tribunais. Outra característica da
Outro princípio aplicado à jurisdição, pessoal, aderência ao território. Isso se liga à necessidade de você, de alguma forma, impor algum limite para a atuação do juiz. Certo? Seria uma coisa assim, totalmente não consentânea à segurança jurídica, que um juiz aqui de Curitiba viajasse para Macapá e lá deliberasse determinada situação. Que não houvesse uma competência civil federal, do trabalho, uma competência da justiça eleitoral. Se houvesse uma desorganização ao ponto de permitir essa atuação jurisdicional de forma absoluta. Então você limita por competência, como eu falei para vocês há pouco, mas também em comarcas, sessões judiciárias. Certo? Isso, volta e meia, precisa ser quebrado, porque você praticar um ato aqui de Curitiba, em Macapá, como ouvir uma testemunha. E para isso você estabelece situações como as cartas. Carta precatória, carta rogatória, precatória entre comarcas, rogatória entre países. Né? Só que também tem um detalhe, esse princípio hoje tem que ser compreendido de uma outra forma. Isso, o novo CPC de 2015 apresentou duas situações. Uma, na verdade, já era praticada, né? Apresentou uma situação bem interessante, que é a cooperação nacional. Então, tem aderência a território, por exemplo, aqui na comarca de Curitiba. Mas eu posso, de alguma forma, estabelecer um critério de trabalhar com o juiz de uma comarca vizinha a Curitiba. Né? E o artigo 67 estabelece para nós o que é essa cooperação nacional. E chega ao ponto, por exemplo, de forma subsequente ao artigo 67 e ao artigo 69, estabelecer até centralização de processos repetitivos. Comarcas que são vizinhas, comarcas lá que... A gente tem aqui no Paraná, por exemplo, Mafra e Rio Negro, são cidades irmãs. Já tem uma construção histórica de cidades que são muito próximas. Né? Então vamos cooperar, os juízes de Mafra e Rio Negro, para estabelecer um posicionamento X sobre o recurso repetitivo, determinada questão que está afeta os dois municípios. Então, compreender essa aderência ao território à luz do artigo 67. Né? E por que não compreender esse princípio também da jurisdição, pessoal? Imaginando hoje que você não precisa mais de alguns atos praticados por carta, por exemplo, ouvir uma testemunha. Estabelece uma data para videoconferência lá em Macapá. A testemunha fica lá de prontidão, de plantão. Ouve a testemunha do autor aqui em Curitiba. E depois abre-se a videoconferência para a testemunha do réu. Certo? Outro princípio, pessoal, indelegabilidade. Desculpe, travou um pouquinho. A jurisdição não pode ser repassada para outros órgãos, para terceiros. Né? Então, próprio da jurisdição dos órgãos que estão estabelecidos pela Constituição é por si só atuarem nessa jurisdição que não pode ser repassada para ninguém. Outro princípio, pessoal, inevitabilidade. Trava um pouquinho. Que nada mais é, pessoal, que você não pode deixar de cumprir um ato judicial. Né? É inevitável que você esteja sujeito a uma ordem judicial. Né? Não existe justificativa para que você deixe de cumprir uma ordem judicial. Só que eu coloquei aqui uma palavrinha mágica aqui, né? Que é a sanção, que a pena não é a sanção da Dalila, quem conhece, né? Pessoal, a jurisdição só é inevitável quando tem uma sanção. Né? Que tira o nome do autor do Serasa SPC em 24 horas. Você, como réu, pode levar até 72, porque não tem nenhuma pena. Tivemos um exemplo recente na história do Brasil, não vou dizer qual, que uma ordem judicial foi escancaradamente descumprida. Se desprezou o poder judiciário, justamente porque não havia uma sanção certa ou a sanção era muito pequena. Outro princípio próprio à jurisdição, pessoal, inafastabilidade. Procura o poder judiciário como última ratio, como última razão, como uma última possibilidade que eu, cidadão, tenho de encontrar uma solução para o meu problema. Imagine se o poder judiciário fala, olha, meu amigo, não existe lei. Não encontro resposta para você. Infelizmente vai caber você agora só apelar para Deus. Pessoal, não é dessa forma.
Se o Poder Judiciário assumiu para si a responsabilidade como regra de resolver os conflitos da sociedade, né, eu tenho que dar resposta para tudo. E para isso, pessoal, a gente tem uma ferramenta a longa data, o Decreto-Lei 4657 de 42, que é a Lei de Interpretação das Normas do Direito Brasileiro. Ela vai dizer o seguinte: se não houver lei para o caso concreto, que se aplique, a analogia, né, os costumes, os princípios gerais de direito. Pessoal, precisou dessa lei em 42 que a gente não tinha a concepção hoje de direito como a gente tem em 2017. Aquela concepção que eu falei na primeira aula, cláusulas abertas, né? Hoje, numa relação de direito civil, a boa-fé pode salvar 70% de qualquer controvérsia judicial, né? Analogia, situações muito parecidas que aconteceram no contrato X, contrato bancário, certo? Então, é um princípio, é uma garantia constitucional, né? E sempre vai ter resposta à tua solicitação como jurisdicionado. Juiz natural, pessoal, outro princípio da jurisdição, a vedação aos chamados tribunais de exceção. Eu tenho na Constituição Federal a Organização Judiciária Brasileira. Eu tenho a competência para cada órgão do Poder Judiciário Brasileiro, né? E sei que, em último caso, vai ter competência residual da Justiça Estadual. Então, não pode estabelecer nenhum tipo de um tribunal especial, né? Um tribunal assim criado para te julgar ao arrepio do que a Constituição estabelecia para você como tribunal apropriado para o teu caso. Lembrando, pessoal, que os chamados mutirões de sentença não agridem o princípio do juiz natural, né? A gente sabe que existe uma realidade de acúmulo de processos em algumas varas e a longa data se estabelece os chamados mutirões de sentença, né? Tira-se os autos do processo daquela vara, da 15ª Vara de São Paulo, por exemplo, e vários juízes designados pelo tribunal assumem a competência de X processos. Alguns advogados, né, tentaram criar a tese que isso afrontava o princípio do juiz natural na medida em que o juiz competente seria da 15ª Vara Civil de São Paulo, por exemplo, né? Ficou prejudicado porque, na verdade, o objetivo é a celeridade processual. O próprio artigo 5º fala da duração razoável do processo. Então, o mutirão não afronta o princípio do juiz natural, né? Até porque vai ser um juiz de direito da Justiça Estadual de São Paulo, nesse caso concreto, vai julgar o processo, né? E por fim, pessoal, para finalizar, vamos só tratar de um conceito bem interessante, né? De divisão da jurisdição entre contenciosa e voluntária. Contenciosa foi exatamente o que eu disse até agora, especificamente a lide, a controvérsia, né? O combate, né? No maravilhoso desenho de duas flechinhas azuis, né? Buscando a casinha, que eu não vou achar por vergonha aqui, vai ficar muito para trás. Mas existe uma parcela de jurisdição, pessoal, que não tem essa característica da lide, do combate, da briga. Acabou remanescendo o Poder Judiciário alguns atos que ninguém do Estado tinha condições ou teve a coragem de praticar. E vamos pegar alguns exemplos do CPC aqui para ficar mais claro. O artigo 725 elenca para nós algumas situações de jurisdição voluntária. Tem um rol não exaustivo, pode ter ocorrer outras. Mas vamos pegar, por exemplo, o artigo 725, inciso 7º. Expedição de alvará judicial, né? Faleceu o seu Joãozinho, né? Não deixou filhos, não deixou cônjuge, mas deixou um sobrinho. Lá na declaração de dependente de junta previdência social não consta o nome de sobrinho. E o seu Joãozinho deixou R$1.000 do fundo de garantia por tempo de serviço depositado, né? A Caixa Econômica não vai autorizar o levantamento para o sobrinho. Não vai fazer toda a ligação lá de filiação, de grau de parentesco para liberar o valor para o sobrinho dele, né? Alguém então precisava no Estado pegar e assumir o encargo, o ônus de dar uma autorização para o sobrinho do Joãozinho sacar o valor lá na Caixa Econômica. Sobrou para quem? Para o Poder Judiciário, através do inciso 7º, crivar, autorizar,
dá segurança para a Caixa Econômica autorizar o levantamento do valor do FGTS para o sobrinho do Joãozinho. Outro exemplo, inciso 8º, lá do 725. Homologação de autocomposição extrajudicial. Me envolvi no acidente de trânsito. Colidi com a traseira de um veículo que na minha frente tinha a mãe de uma criança de 5 anos. Né? Causei para a criança uma lesão lá na cabeça. Me propus a custear a cirurgia da criança de 5 mil reais. E me propus a pagar uma indenização de 20 mil reais a título de danos morais e estéticos para ela. Um valor razoável, um valor compatível. Só que acontece, se eu pagar para a mãe esse valor que eu pactuei, que eu me proponho a pagar, não vai ter a segurança jurídica que envolve o interesse de incapaz. Só que eu não quero brigar com a mãe da criança nem com a criança. A gente já tem um entendimento próprio a resolver o problema. Então, quem que vai resolver o meu problema? Ou como diriam os super-heróis, né? Quem poderá me salvar? O Poder Judiciário. Ele não vai julgar procedente a ação da mãe, da filha, do filho contra mim para me condenar a pagar a indenização, o valor do dano estético. O Poder Judiciário vai crivar, vai autorizar, vai referendar o meu acordo, né, judicial de autocomposição com eles. Nesse caso, com a participação do Ministério Público. Por isso eu falo o seguinte, quando você tem uma ação regida pela jurisdição, um processo regido pela jurisdição contenciosa, você tem uma ação. Exercito meu direito de ação contra alguém. Quando você fala em jurisdição voluntária, pessoal, você tem um procedimento meramente administrativo, homologatório, autorizatório. Foi esse exemplo do alvará e da homologação de autocomposição que eu falei para vocês, certo? Chama-se que é uma administração de interesses privados pelo Poder Judiciário. Ninguém no Estado quis assumir o risco, então o Poder Judiciário autoriza. Né? Por isso que na jurisdição voluntária, pessoal, a gente tem... Na verdade, tem um erro crasso aqui, né, pessoal? Interessados. Meu Deus, meu corretor está com problema. São interessados, pessoal. Por que interessados? Né? A noção de partes é aquela de lide. Parte autora, parte ré, A buscando uma pretensão em relação a B. Na jurisdição voluntária fala-se interessados por quê? Busca algum tipo de solução em favor do sobrinho de Joãozinho para sacar o valor do FGTS. Eu sou interessado, o Poder Judiciário me autoriza esse levantamento. Não estou litigando contra ninguém. Não quero uma obrigação de fazer contra a Caixa, uma condenação da Caixa me pagar o valor do fundo de garantia. A Caixa não está se negando por algum tipo de arbitrariedade, simplesmente ela quer um crivo, uma segurança judicial para praticar aquele ato. Outra situação própria da jurisdição voluntária, pessoal. Enquanto que na jurisdição contenciosa a regra é a legalidade e as exceções são muito excepcionais, na jurisdição voluntária, pessoal, a gente tem o artigo 723, parágrafo único, que ele dá como alternativa, em igual proporção, de o juiz decidir pela legalidade, tal qual no processo na jurisdição contenciosa, tal qual com conveniência e oportunidade. Né? Nessa situação aí de alvará, por exemplo, o exemplo concreto que eu passei para vocês agora, né? Procurei ao Poder Judiciário, desculpe, para homologar o meu acordo com a mãe da criança em função daquele acidente de trânsito. Certo? O juiz, como regra, vai homologar. É um valor interessante para ambos. O Ministério Público concordou com o valor, concordou com o acordo, né? Mas o juiz pode falar assim, tudo bem, eu homologo, né? Dou efeito liberatório para você como causador do dano, não vai te dar mais problema, não vai ser procurado futuramente para uma outra ação, mas eu entendo que entregar 25 mil reais para a mãe agora, né, pode ser que não seja um resultado mais coerente. Vamos, de repente, modular os efeitos. Olha, a criança tem que passar por 2 cirurgias. Uma agora, 10 mil reais, e outra daqui a 3 anos, mais 10 mil reais. Então, o critério oportuno e conveniente é o seguinte: homologo a autocomposição extrajudicial, mas autorizo agora que a mãe receba só 10 mil reais. E 10 mil reais ficam vinculados a uma conta poupança ao Poder Judiciário
para que só seja sacado pela criança quando tiver necessidade da outra cirurgia. Então você consegue, na verdade, fugir do que a lei escrita fala expressamente, estabelecer esse conceito aqui de conveniência e oportunidade conforme o artigo 723, parágrafo único. E por fim, pessoal, outra característica da jurisdição voluntária é a mutabilidade. Ao passo que a jurisdição contenciosa é definitiva. Busco a declaração de inexistência de um débito junto ao réu. Quero que o juiz reconheça que não tem mais débito. Então, deu a sentença, proferiu-se a sentença, melhor dizendo, decisão definitiva. Agora, vamos imaginar que nessa situação concreta de Joãozinho que faleceu, o sobrinho dele está levantando R$1.000 lá de fundo de garantia, né? É dada, não sentença, que na jurisdição voluntária você tem uma decisão, uma autorização, é proferida a decisão autorizando a sacar o valor lá dos R$1.000, e se descobre que o Joãozinho, o falecido, deixou mais R$200 de PIS/PASEP. Gente, eu simplesmente na condição de juiz de direito dei um crivo que a Caixa Econômica libere R$2.000 de FGTS para o sobrinho do Joãozinho. Meramente como ato administrativo, autorizatório, liberatório. Né? Qual que seria o problema, qual que seria o impedimento de eu emendar minha decisão para efeito de incluir mais R$200 de PIS/PASEP? Eu posso fazer isso. Justamente porque tem esse requisito da mutabilidade. É um ato administrativo, não é a sentença judicial que representa a chamada coisa julgada. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima. Valeu!